Rafael vai estar palestrando para os irmãos nesta noite, também? Vamos orar por ele. Estenda a sua mão, sentado mesmo até a frente aqui por ele. Pai querido, é em nome do teu filho Jesus, ó Deus. Está aqui teu filho amado. Como ele veio com amor, com o coração aberto para dar e para receber. Nesta noite usa ele como uma ferramenta especial, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco nesta noite através dele, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe, paz do Senhor a todos. Boa noite. Está sendo uma bênção, né, irmãos? Maravilhoso o que Deus tem feito aqui até agora. Eu espero que as nossas palavras possam ser de grande valia para todos vocês. Eu espero que as nossas experiências aqui contadas possam edificar. Eu espero que os irmãos estejam desde o começo já com os corações abertos, porque só do fato de vocês estarem aqui já é de grande valor, já é se colocar no lugar de querer ajudar, né? Porque vocês, hoje é um sábado. Tá. Aqui, para encostar o microfone na boca. Aqui é um sábado, gente. É que nem o Rogério falou. A gente tinha tanta coisa para fazer e nós, como pais, como homens, como maridos, como jovens, viemos buscar algo do Senhor nessa noite. Nós estamos fora da zona de conforto. Isso demonstra que vocês estão buscando algo mais com o Senhor, né? Acho que o Patatá vai passar um vídeo antes de eu começar, que do Rogério. Aí depois a gente continua. Valorize quem valoriza. Valorize quem valoriza você. Valoriza quem verdadeiramente se importa com você. O problema disso é que nós nos abrimos para pessoas erradas, e quando nos abrimos para pessoas erradas, nós somos feridos, e porque somos feridos, traumatizamos, e porque traumatizamos, não acreditamos em mais ninguém. Mas deixa eu te dizer, Deus sempre terá alguém para colocar no seu caminho. Deus sempre terá a pessoa certa. Deus sempre terá um bom samaritano que vai passar por você no caminho, vai parar, vai deitar azeite na ferida, vai orar por você. Preste atenção nos sinais, preste atenção no que Deus está te mostrando, preste atenção em quem tem cuidado de você mesmo de longe. Chame para perto e diz: ei, eu preciso de ajuda. Sabe o que é engraçado? Eu sou pastor, eu tenho 28 anos de idade, eu sou crente desde o dia 23 de abril de 2009, e eu preciso de alguém. Vou te contar. Eu prego todo dia, mas tem dia que eu não consigo pregar para mim. Tem dia que eu estou num quarto de hotel, eu dobro meu joelho e digo: Deus, eu preciso de alguém, Jesus. Eu preciso dividir o que eu estou sentindo, porque eu sou um ser humano. Veja, quando eu me tornei um pregador, eu não me tornei um herói. Sabe, quando você aceitou a Jesus, você não se tornou melhor do que ninguém. Você ainda é humano. Você ainda precisa de alguém que olhe nos seus olhos e diz: ei, vai devagar, desacelera, ora mais, busca mais o Senhor. Eita, você precisa de um abraço? Sabe, tem dias que na vida da gente um abraço resolve. Um oi com sinceridade resolve, mas só resolve se vier de um amigo. Só resolve se vier de alguém que se importa verdadeiramente com você. Faça testes, descubra quem são. Vou te dizer algumas coisas. Quer saber quem são os teus melhores amigos? Encontre-os da seguinte maneira. Eu vou contar, é maravilhoso isso. Invente uma história. Mas uma história de sucesso absurdo. Sério. Chame ele e diga: Deus tem me prosperado. Aí a pessoa vai fazer assim: comprei um carro novo.
Minha mulher está grávida. E a minha casa eu estou ampliando. Amigos de verdade jamais farão isso. Jamais dirão que é sorte sua. Jamais dirão jamais dirão assim: olha, quanto faz com 1 litro esse carro? Deve beber muito, né? Porque amigos de verdade celebram as nossas vitórias. Amigos de verdade se importam com as nossas derrotas e se importam não para contar para alguém, mas para nos ajuntar de onde nós estamos caídos. Encontre essas pessoas, elas existem. Eu tenho amigos. Talvez já cheguei na segunda mão, mas eles existem. Sabe o que é bom? Se um dia acabar a gasolina, eu tenho para quem ligar. Se um dia eu acabar um dinheiro para um boleto, talvez eu não tenha para quem ligar. Mas se eu acordar de madrugada precisando de oração, eu sei para quem eu ligo. Se um dia eu sofrer um acidente, eu sei para quem eu ligo. Se eu precisar de um aconselhamento, eu sei para quem eu ligo. Se eu precisar de ajuda espiritual, emocional, eu sei para quem eu ligo. Ter alguém é maravilhoso. Alguém para confessar as nossas culpas. Alguém para dizer para você: eu passo a mesma coisa que você, para fazer a gente se sentir humano assim quanto. Sabe por quê? Porque tem gente que a gente conta o problema e diz: nossa. Se envolva com pessoas humanas, não com máquinas. Até porque elas nem existem. Procura gente que tenha azeite, atadura e tempo. Você vai encontrar. Que bênção, irmãos. Esse vídeo foi do Rogério, tá? É que eles não passou aquela hora, só pra gente deixar mais completo. Aquilo que Deus tem colocado no meu coração a respeito desse nosso evento, a respeito do evento de homens, é muito pertinente nos dias de hoje, porque nós percebemos que nos nossos tempos, como o Rogério já falou, nós percebemos que nós homens estamos nos escondendo. Nós percebemos que nós homens estamos indiretamente apostatando, sendo desertores às vezes, deixando as nossas responsabilidades de lado, dentro da casa de Deus, dentro da nossa casa, às vezes até dentro do nosso trabalho, às vezes com nossos amigos. Nós temos, por conta de conforto até às vezes, ou por conta de medo, ou por não se envolver, a gente percebe que os homens têm uma dificuldade um pouco maior do que as mulheres em se envolver, em chegar e quebrar o gelo, conversar, fazer amigos, ou às vezes chegar numa pessoa que está às vezes triste, ou celebrar como como o pastor diz no vídeo, celebrar as conquistas daqueles que nós amamos, daquelas pessoas que têm convivido conosco. E é interessante que hoje, na casa de Deus, eu percebo muito essa questão de ter mais mulheres do que homens. Às vezes a gente percebe, a gente vai aqui, vai ali, durante a caminhada que a gente teve, a gente percebe que durante esse tempo, uns 10, 15, não sei quantos anos assim, exatamente, mas a gente tem percebido que as mulheres têm sim ocupado maior parte na casa de Deus, ocupado maior parte nas funções, nos ministérios, tem exercido mais o seu chamado. A gente percebe uma diferença considerável. E a intenção do nosso evento aqui hoje é trazer todos os homens que estão disponíveis. Sabe, quando você vai para a guerra, você precisa combater,
Na Bíblia a gente vê por várias vezes Saul, Gideão, homens de guerra, contratando, vendo soldados, quem está apto a lutar. E hoje, quando a gente olha para vocês, o nosso coração se enche de esperança. O nosso coração se enche de esperança porque aqui estão aqueles que se alistaram. Aqui estão aqueles que saíram das suas casas para se alistar. Sabe, eu acho que todos aqui passaram por isso, tiveram que ir até o tiro de guerra da cidade, para que pudesse se alistar ao governo, servir o Estado, servir o país, no caso de uma guerra mundial, ou guerra com outra nação. Só que ali o interessante é que nós fomos porque fomos obrigados a ir, porque somos patriotas, mas de uma forma ou de outra nós temos obrigação. E você, cada um que está aqui, cada um que está sentado aí, você que está aqui, você não veio aqui obrigado, você veio aqui por livre e espontânea vontade. Sabe, nós temos orado, pedido a Deus para levantar homens, varões, obreiros, para que a casa do Senhor possa funcionar de maneira eficiente. Como o irmão Rogério pregou ali no Éden, Deus coloca um homem e uma mulher. É 50%, 50%. 1 a 1. Se fossem 10, seria 10 homens e 10 mulheres. Só que nós temos percebido hoje que nós homens precisamos ocupar o nosso lugar na casa de Deus. Nós homens precisamos estar disponíveis a exercer aquilo que Deus tem para nós, aquilo no qual Ele nos chamou para fazer. Eu não sei se você tem disponibilidade, eu não sei o que você faz, qual é o seu dom, qual é o seu chamado, qual é o seu ministério. Eu não sei aquilo que Deus tem pedido para você, mas o que eu sei é que a casa de Deus está precisando. A casa de Deus está precisando de você, você que está aqui hoje. A palavra que eu queria colocar são 3 versículos, eu prometo ser bem breve. 1 Samuel 15, versículo 7. Aleluias, Deus é santo. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mais um. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas a tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Aqui nós percebemos Saul estava em guerra. Deus pede para que Saul ataque os amalequitas e destrua tudo, porque quando Israel estava sendo liberto, quando Moisés estava libertando o povo de Israel do Egito para a terra de Canaã, no meio do deserto, entre esse caminho, os amalequitas atacam Israel, os hebreus. E nós percebemos que Deus, o primeiro atributo de Deus aqui é que Deus ele tem uma memória, mas ela não é como a nossa. Ela é uma memória eterna. 400 anos depois, Deus se lembra. Sabe, Deus se lembrou daquilo que havia acontecido, daquele povo que havia oprimido aqueles a quem Ele escolheu libertar. Sabe, Deus tem uma memória, irmãos. Deus se lembra. Ele se lembra. Ele não esquece de nada. Para a exaltação do Senhor, Ele não se esquece de nada. Aqui no caso, Ele não se esqueceu daquilo que o seu povo sofreu.
Mas o que eu queria ressaltar nesse texto é que Deus pediu a Samuel, o profeta Samuel chega em Saul e diz: olha, você vai ter que destruir tudo, porque a vingança é de Deus. Obediência a tudo aquilo que Ele fez nos abençoa, a tudo aquilo que Ele diz nos abençoa. Deus nos pede para fazer algo, só que quando nós não fazemos aquilo por completo, nós estamos desobedecendo uma ordem direta de Deus. Deus pediu para matar o rei, Deus pediu para matar os animais, Deus pediu para matar os recém-nascidos, Deus pediu para acabar com tudo. Mas Saul escolheu, por conveniência, para aparecer, para que o seu reino fosse considerável sobre aquele povo, que ele havia acabado há 2 anos, ele havia acabado de começar a reinar em Israel, e poupou o melhor dos animais com a intenção de sacrificar a Deus. Perceba que por muitas vezes nós fazemos coisas, por mais que sejam para Deus, com intenções erradas no coração. E Saul, com essa intenção, ele vai oferecer sacrifício a Deus, aos animais que ele poupou, que Deus pediu para não poupar, mas ele poupou. E Samuel chega e diz a ele: Saul, Deus tem por acaso mais prazer em sacrifício ou em obediência? Sabe, nós percebemos que Deus coloca coisas em nossas mãos, e o fato de nós fazermos outras coisas, nós achamos que nós estamos fazendo algo. Bom, estou fazendo algo. Mas às vezes aquilo no que você tem se comprometido em fazer, aquilo que você tem se empenhado em fazer, não é o que Deus te pediu. Nós percebemos que Saul estava fazendo algo que Deus não pediu. O rei Salomão, certa vez, ofereceu um grande sacrifício considerável para Deus, mas foi espontâneo, foi algo espontâneo. Deus não havia pedido nada a ele, mas ele tirou dos seus bens para sacrificar a Deus. Há uma diferença, mas o que eu quero ressaltar é isso: no que você tem se empenhado? Sabe, no que você tem gasto o seu tempo? Como o nosso pastor Rogério já ministrou, sabe, às vezes a gente pega o celular e a gente passa horas e horas, os nossos filhos brincando, ou talvez os nossos pais. Eu não sei se você é solteiro, casado, se tem filhos ou não, mas às vezes você perde tanto tempo com coisas vãs. Às vezes nós perdemos tanto tempo com coisas vãs, dedicamos o nosso tempo a coisas tão insignificantes que não nos trazem o bem, não nos faz agradar a Deus. Aquilo que nós estamos fazendo talvez não seja para a glória de Deus, porque o tempo é algo precioso. Hoje nós sabemos que o tempo é algo precioso para nós, sabe? E eu começo a olhar, eu falo: Senhor, e durante essa semana, algumas semanas, eu tenho parado de fazer isso, perder tempo, sabe? Porque eu dedicava muito meu tempo a coisas que não edificavam. O segundo exemplo de Saul está em 1 Samuel 13:8. E ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os seus soldados de Saul começaram a se dispersar. Mais um, 9. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto. 10. E quando ele terminou de oferecer, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo.
E perguntou-lhe Samuel: o que você fez, Saul? Respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando, que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas. 12. Pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Sabe, aqui nós percebemos uma outra ocasião em que Saul havia recebido uma ordem de Samuel, o profeta Samuel. Olha, Saul, me espere para que eu possa oferecer o sacrifício. E Saul vem amedrontado pelos filisteus, amedrontado por aquela situação. Ele, como rei, não tinha direitos, não tinha autoridade espiritual, por conta da obediência, por causa da ordem que Samuel havia feito. Samuel havia dado uma ordem: me espere, para que eu ofereça o sacrifício. Mas Saul, amedrontado por toda a situação de guerra que eles estavam enfrentando, ofereceu o sacrifício no lugar de Samuel. E Samuel chega logo depois. Sabe, às vezes é interessante, às vezes a gente está fazendo coisas que não cabem a nós fazer. Sabe, às vezes nós não estamos esperando o tempo necessário para que aquilo aconteça, ou para que as pessoas a quem deve fazer aquelas coisas, nós não estamos esperando. Nos falta paciência às vezes. Sabe, às vezes nós estamos fazendo coisas que não nos cabem. Sabe, no outro exemplo, nós percebemos que Saul, ele precisa mais de obediência do que de sacrifício. Ele precisa fazer algo que Deus mandou ele fazer, mas ele não faz. Nesta ocasião nós percebemos que Deus pede para ele esperar, mas ele faz. Então você perceba a dificuldade que nós temos em obedecer, em entender, em esperar, em discernir aquilo que nós devemos fazer, o que nós devemos fazer, que hora nós temos que fazer. Só que tudo isso está baseado no quê? Na vontade do Senhor. Tudo isso está baseado em obediência, em ouvir atentamente o que Deus está dizendo. Como estão os nossos ouvidos a respeito do Senhor? Como estão os nossos olhos a respeito daquilo que Deus tem feito? Como está o teu coração a respeito daquilo que Deus tem colocado para que você sinta? Sabe, um outro exemplo que o Rogério até falei para ele: Rogério, não precisaria nem pregar hoje, porque você pregou tudo. Mas um outro exemplo, quando Deus diz em Gênesis 2:15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Adão cuidou do jardim? Sabe, eu fico pensando, Adão pode até ter cuidado em certas partes, deu nome aos animais, arou a terra, mas ele se esqueceu da sua família. Sabe, eu não sei você, Eva era a família de Adão, era a única família que ele tinha. Sabe, eu acho que isso serve para você que já está servindo, já está engajado na obra, já é um obreiro, já é um pastor, já é um músico, já é uma pessoa que está servindo. Isso aqui nos mostra que além de cuidar da obra, de cuidar daquilo que Deus nos deu para cuidar, nós devemos cuidar da nossa casa na mesma proporção.
Sabe, Deus tem me dado visões a respeito da noiva, porque Deus, Ele começou a me mostrar e começou a me fazer sentir afeto pela noiva. A noiva é a igreja, a noiva é o corpo de Cristo, que no Apocalipse irá se casar com Jesus. Só que Deus começou a colocar um apreço tão grande, um zelo tão grande em meu coração a respeito da noiva. E eu comecei a adorar aquilo. Eu falei, Senhor, é disso que eu precisava. Eu quero amar. Eu não quero amar vir para a igreja. Eu não quero amar apenas um irmão, como o nosso Rogério disse. Eu não quero não ir com a cara daquele irmão, não conversar, passar reto, fingir que não viu. Mas eu quero ter apreço pela noiva. Cada um de vocês aqui hoje faz parte da noiva. Talvez pareça para você algo feminista, feminino. Sabe, talvez pareça para você algo talvez pareça algo vergonhoso falar que você é a noiva de Cristo. Mas quando nós consideramos a Bíblia Sagrada, nós vemos que nós temos um noivo, e você é noiva do Senhor. Vocês são noiva de Cristo. Isso não torna vocês mulheres, afeminados, não. Vocês têm que entender que vocês são noiva de Cristo. E nesse pensamento o Senhor começou a me mostrar que quando eu chegava em casa, eu deveria ter o mesmo apreço pelo corpo, pelo membro que estava dentro de casa. Eu tenho uma esposa e 2 filhos, só que eles também fazem parte da noiva. Sabe, você que já tem servido na casa do Senhor, quando você olhar para sua esposa, quando você olhar para os seus filhos, os tratem como noiva. Sabe, os tratem como noiva do Senhor. Não tenha mais zelo pela noiva da congregação do que pela noiva da tua casa, porque ela faz parte da noiva de Cristo. Ela faz parte da noiva de Cristo. Quando você olhar para os seus filhos, olhe para eles com temor, porque eles fazem parte da noiva de Cristo. Você que é jovem, quando você olhar para os teus pais, para os teus avós, olhe para eles com o mesmo zelo que você olha para a noiva de Cristo. Eles fazem parte da noiva. E eu gostaria de dizer isso hoje para você que já serve. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, especialmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Sabe, todas as vezes que você trata com menos-valia a tua esposa, o teu pai, a tua mãe, os teus filhos, você está negando a fé. Você está sendo pior do que o incrédulo. Você sabe o que é Deus chamar você de incrédulo? Dizer para você que você negou a fé. Agora eu gostaria de falar com aqueles que ainda não estão engajados na obra. Sabe, no Éden nós percebemos que Deus coloca um homem no jardim e tira uma mulher de dentro do homem. Ali nós não percebemos separação entre trabalho, ministério e igreja. Família, nós não vemos separação. Mas se nós analisarmos o texto, Adão recebeu um ministério, um trabalho e uma família para cuidar. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Se você tem um dom, se você tem um ministério, você sabe fazer algo para Deus, você sabe fazer algo para Deus e não o faz, você comete pecado. Arrume a tua casa, arrume a tua casa, arrume a tua casa para que você possa servir. Arrume a tua casa.
Faça como Ezequias, clame a Deus para que você possa construir a tua casa, para que você possa servir a Deus com coerência, porque eu sei, irmãos, que o maior obstáculo de um cristão é a sua casa. O maior obstáculo daquele que serve na casa de Deus é a sua casa. Nós não vemos coerência nenhuma quando a nossa casa está desmoronando e o nosso ministério está. O maior sucesso. Deus quer que sua casa tenha o mesmo sucesso que o seu ministério terá. Por isso, arrume a tua casa. Arrume a tua casa, para que você possa servir ao nosso Deus com excelência. Sabe, às vezes eu fico pensando, não é machismo, irmãos, não é machismo. Tem mais mulher do que homem, porque está desequilibrado. Não quer dizer que a mulher não tem que servir, não quer dizer que a mulher não tem que servir, quer dizer que o homem não está servindo. Quer dizer que o copo, quando você vê um copo vazio, você coloca uma água pela metade. Uns vão ver o copo vazio, outros vão ver o copo cheio. Alguns vão ver que as mulheres que estão tomando conta estão exercendo ministérios com uma visão machista. Mas aqueles que estão diante do altar de Deus, aqueles que têm orado, como nosso irmão Rogério já falou, veem que os homens estão apostatando, os homens estão deixando de exercer a sua responsabilidade. Existem duas formas de orar para isso. E faz muito sentido, irmãos. Quando o homem entra por aquela porta e vê apenas a maioria dos seus membros mulheres sentadas, mulheres servindo, a primeira coisa que passa pela cabeça é que os homens não têm lugar. E nós estamos tendo a oportunidade hoje de mudar esse quadro. Quando nós começarmos a nos engajar na obra, quando nós começarmos a abraçar a causa, todos os homens que entrarem pela porta vão ver que eles têm lugar aqui. Quando o filho de alguém entrar por aquela porta, ele vai ver que ele tem lugar, oportunidade. Glória a Deus. O meu filho vai crescer. Eu tenho um filho. Quem tem filho sabe disso. O meu filho vai crescer. Eu desejo, no fundo do meu coração, que meu filho sirva a Deus na casa do Senhor, como Davi. Eu quero que ele tenha esse mesmo desejo. Uma coisa eu te peço, Senhor, que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida e ficar aqui, e ficar aqui, e ficar aqui. Amém. Glória a Deus. Mas, irmãos, eu dependo de vocês. Vocês dependem de mim. Você que ainda não tem filhos, terá. Você que ainda não tem filhos, terá. E o teu filho só vai ter lugar na igreja quando os homens começarem a se levantar. Nós precisamos de vocês. Nós convocamos vocês. Deus nos convocou aqui hoje. Foi um chamado de Deus. Você está disponível? Essa é a pergunta. Você está disponível a servir esse reino? De um rei que não perde batalha? De um rei que é forte na guerra? Você está disponível? Todas as quintas e todos os domingos, nós recebemos tratamento aqui. Se você ainda não está engajado, o que te impede? Nós temos um médico que está aqui, através dos pastores, ministrantes. Eles têm cuidado de nós, eles têm dado a sua parte, para que vocês sejam um soldado valente, para que vocês sejam soldados valentes. Fique de pé nessa noite.